Hello, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma Resumex de Física com vocês. Uma aula de Física aí, o nosso Resumex. Bom, ele vai ser da aula de número 29, certo? Hoje nós falamos de lançamento oblíquo. Nós vimos as equações, né, pessoal, do lançamento oblíquo, certo? Então vamos lá revisar? Bom, nós vimos lá aqui no nosso lançamento de projéteis. Bom, o que nós temos, ó? No lançamento de um projétil, a gente vai trabalhar movimento em duas direções, certo? Sendo em X e em Y, a velocidade é constante no eixo X, movimento uniforme, e no Y a gente tem movimento uniformemente o quê? Variado, tá? Então, lá no movimento uniforme, que é em X, a gente tem que a velocidade é constante, lembrando que a componente da velocidade em X é a velocidade inicial vezes o cosseno de θ, tá certo? E lá em Y, a gente tem a aceleração da gravidade, que é a nossa aceleração constante, é por isso que o movimento ele é uniformemente variado, certo? E a partir disso nós vimos o que, pessoal? Ó, tá aí a aceleração da gravidade, a gente usa negativo, né? Porque o movimento começa de baixo para cima, ok? A velocidade é a da equação do movimento uniformemente variado, que V0 y menos g vezes t. Lembrando que V0 y, certo? É o que? V0 é seno de θ, belezinha? E aqui, olha só, a gente tem V0 seno de θ menos g vezes t, belezinha? Ok? Pessoal, velocidade de um projétil e suas posições. Bom, a posição está relacionada ao quê? Ao espaço. A partir do momento que eu estou contando que é a origem, belezinha? Ok? Bom, a partir disso, como é que eu faço para calcular a posição? A posição lá em X é no movimento uniforme e lá em Y é no movimento uniformemente variado. Lembrando que em X, o que nós temos? Velocidade constante vezes o tempo. Como é em X, é Vx, belezinha? Que é a nossa velocidade constante. Lembrando que Vx é V0 cosseno de θ. Então aqui a gente faz vezes o tempo, certo? E lá no movimento uniformemente variado, a gente tem o que? V0y vezes o tempo, menos 1 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a nossa posição, ok? E aqui, olha só, lembrando que V0y, como eu falei, é V0 seno de θ, é só fazer a substituição, multiplicar pelo tempo, belezinha, pessoal? Lembrando disso, ó, o alcance horizontal é toda a distância que ele consegue andar, tá? Percorrer, no caso. Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Logo, o alcance na horizontal, que é o máximo que ele consegue ir, está relacionado aí, ó, com a velocidade e com o tempo total do movimento, tá? Lembrando que o tempo total do movimento é t mais t, que é o mesmo tempo para subir, é igual ao mesmo tempo para descer. Fazendo a substituição, nós temos que o alcance máximo é 2 vezes o tempo vezes V0 de x. E lembrando que V0 de x, vem aqui comigo, nós vimos, né, pessoal, que V0 de x é V0, o quê? Cosseno de θ, certo? Aí ali é para o alcance, tá? Posição, você só fica com a primeira equação, que é a velocidade vezes o tempo. O máximo, você faz aí, soma o tempo, que é 2 vezes ele, e acha a resolução, tá? Lembrando que a velocidade, a gente tem que fazer a substituição de seno e cosseno, e na posição a gente tem que prestar atenção nas equações. Uma é movimento uniforme e a outra é movimento uniformemente variado, tá bom? Vou deixar vocês aí resolvendo alguns exercícios, belezinha? E depois a gente volta. Até mais! Hello, jovens! Estamos de volta para dar aquela resolvida nos exercícios, tirar umas dúvidas, certo? Das atividades aí que vocês estavam fazendo em sala. Então, vamos começar? Então, jovens, olha só, nossa primeira atividade, ela vem falando o seguinte: uma pedra arremessada do ponto P com uma velocidade aí de 10 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo de quanto? 45 graus com horizontal, tá certo? Atingindo o ponto P
na verdade ele sai do P e vai até o Q, certo? Conforme indicado no esquema. Então, olha só, ele atinge o ponto Q, olha só o ponto P, pessoal, é de 2,5 metros a partir do solo. Considerando que a resistência do ar é desprezível, a distância D indicada no esquema em metros é um valor mais próximo de, então eu quero saber o alcance, não é, pessoal, que é essa distância aí, ok? Lembrando aqui que o ponto B, ele já está a uma certa altura do solo, logo ele já dá uma altura inicial de movimento, então cuidado com isso, tá? Ele não lançou a partir daqui, ele já lançou a partir de onde? Dali de 2,5, tá? Deixa eu apagar aqui, ok? E aqui ele fez um lançamento e aqui a gente tem 45 graus com essa horizontal aí. Lembrando que aqui é o nosso Vx e aqui é o nosso Vy e aqui é o nosso V, que vale 10 metros por segundo. Belezinha, fechado? Vamos ver, pessoal, quanto é que vale esse D bem aqui? Vamos calcular então. Lembrando, jovens, que a distância, certo? A distância, que é o máximo que ele vai, é o quê? A gente tem aí a velocidade em x vezes o quê? Vezes o tempo, não é isso? Ou 2 vezes o tempo, certo? Logo, a gente tem que calcular essa velocidade aqui em x, que a gente sabe que é V0 cosseno de θ, não é isso? E tem que calcular esse tempo aqui. Bom, o V0 a gente tem, que é 10 metros por segundo. O cosseno de θ é o cosseno de 45. Mas está faltando quem para completar a nossa equaçãozinha aí? Falta o tempo, né? Justamente é o tempo de movimento, ou seja, o tempo para subir e o tempo para descer. Então, a gente vai em busca desse tempo aí, belezinha? Ó, vamos aqui no próximo slide em busca desses tempos aí, ok? Bom, a gente pode utilizar a equação para o tempo, lembrando que do tempo a gente tem a da posição, que é essa que está aqui no nosso quadro, que é a mesma coisa aqui, ó, que y0 mais v0y vezes o tempo, menos meio gt ao quadrado, certo? Bom, o tempo está aqui, ele também está aqui, vy é igual a v0y menos g vezes t. Então, são as duas, certo? Que mostram a nossa o quê? Que mostra o nosso tempo. Mas lembrando, pessoal, que aqui, o v0y, a gente tem que pegar alguma condição, porque o v0y é o quê? V0 seno de θ. Beleza, daria para achar. Aí ficaria para achar esse cara aqui. Para eu substituir um valor para ele para achar, eu poderia pegar o da altura máxima, porque eu sei que na altura máxima ele vale quanto? 0, certo? Mas lá pelo desenho ele já começa numa altura de quanto? De 2,5 metros, certo? Então fica mais complicado utilizar essa daqui. Logo, com o tempo só sobrou essa outra anterior aqui, certo? Então deixa eu apagar aqui. Torricelli a gente não vai usar porque não é função horária, né, gente? Não tem tempo. Pronto, a gente vai usar essa daí, certo? Porque eu já sei a altura inicial, que é 2,5, ok? Tá ali, ó, 2,5 mais V0, que é 10, vezes o seno de 45, que é 0,07, tá? Vezes o tempo, menos 1 sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, belezinha? Bom, se a gente for fazer aqui a nossa multiplicação aqui, olha o que nós vamos ter, tá aí. Olha o que parece, né, pessoal? Uma equaçãozinha aí de segundo grau, não é isso? Ó, deixa eu só multiplicar aqui por menos 1 para deixar o valor do nosso A positivo, tá certo? Ok? Bom, tá, professora. Pera, aquela lá eu não consegui achar, porque se eu fosse também utilizar e achar o tempo de altura, como é que eu vou fazer aqui? Pessoal, lembrando que na figura anterior, se a gente for observar, olha só, eu quero bem aqui, certo? Ó, quando ele atinge o ponto Q. Quando ele atinge o ponto Q, vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, que nível é esse, pessoal? 0. Logo, qual é a altura quando ele atinge o ponto máximo? 0. Isso é condição? Sim, porque toda vez que eu atingir o ponto máximo, que é o alcance máximo, ele já vai estar onde? No solo. Logo, a altura final vale quanto? 0. Aí eu posso continuar utilizando aquela equação aqui, ó.
Então tá aqui, ó, fazendo y igual a zero, no momento em que a pedra chega no solo, eu vou substituir esse carinha aqui como zero. Pronto, olha só, aqui eu só troquei de lado, porque eu multipliquei por menos 1, e tá aqui a nossa equaçãozinha de segundo grau, que eu posso fazer a formulazinha de Bhaskara, né, pessoal, para poder encontrar esse tempo aqui, ó. Vamos deixar ela aqui no outro slide, tá? É só a gente lembrar, não é isso, ó, lá da matemática, só que a diferença é que a gente não usa x, nós estamos usando t, não é isso, pessoal? Então a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai ter nossa Bhaskarazinha aqui, certo? A gente tem menos b mais menos raiz de delta, não é isso? Lembrando que o nosso delta só é b ao quadrado menos 4a vezes c, né, pessoal? Então tá aqui, ó, tá aqui o menos b, certo? Tá aqui o nosso delta aqui dentro, que é b ao quadrado menos 4ac, tá aqui bonitinho. E aqui dividido por 2a, que é 2 vezes 5, tá? E aqui o trabalho vai ser resolver essas multiplicações, tá bom? Fazendo b ao quadrado ali, olha só, tá aqui o nosso b ao quadrado. Menos com menos é mais. Aqui, olha só, 2,5 vezes 5, tá certo? Vezes 4. Belezinha? Dá 50 aqui, tá certo? Bom, olha só, aqui a gente vai ter aproximadamente 100, né, pessoal? Que é 49,98 mais 50 dá 100. Raiz aqui do 100, então, vale 10, não é isso? E nós vamos ficar, ó, 7,5 menos 10 e 7,07, no caso aqui, mais 10. Então, a gente não vai pegar esse primeiro aqui, ó, que é com menos, porque vai dar o quê? Negativo. Não tem tempo negativo. Então, nós vamos ficar só com esse aqui, ó, 7,07 mais 10, que é a mesma coisa que o quê? Deixa eu colocar aqui para vocês. 17,07 dividido para 10 é a mesma coisa que 1,7 segundos aproximado ou 1,71 segundos, que é aproximado, tá? Só para mostrar para vocês com negativo, olha só, com negativo não dá, né, pessoal? Porque vai ficar negativo ali na nossa subtração, né? Não vai usar esse tempo aí, belezinha? Nós vamos usar somente o quê? Esse aqui. Lembrando para que eu quero o tempo? Eu quero o tempo porque o meu alcance é o quê? Vx vezes 2 vezes o tempo, tá certo? É para isso que eu quero o tempo, né, pessoal? Ok? Bom, tá aí, a gente vai usar esse tempo aí, ok? O deslocamento que está na horizontal da figura nada mais é do que o deslocamento na direção x, como a gente falou para vocês, durante o tempo de quanto? 1,707 segundos, tá? Olha só a equaçãozinha que eu falei para vocês, tá aí, ok? Lembrando que aqui é x, porque eu estou trabalhando no alcance x. Vx é o quê? V0 cosseno de θ, né? Que é o nosso 45, vezes o tempo que nós encontramos, né? Olha aí, pronto, ó. Lembrando que aquele tempo que a gente encontrou, pessoal, como a gente utilizou a equação grande e utilizou a altura final como sendo zero, a gente já considerou todo o tempo, tá? Se eu quisesse o tempo de subida, era só dividir esse carinha aqui por 2, tá bom? Ó, fazendo aqui a nossa multiplicação, só repetir aqui, né? Ok? Ó, eu só troquei de lado, tá? Belezinha? A gente só trocou de lado aqui e fez o 10 vezes 1,707, que dá 17,07. Cosseno de 45 foi dado lá. É só multiplicar esse valor pelo cosseno de 45. Tá aqui a nossa distância de 12,07 metros. Aproximadamente quanto aqui, pessoal? Aproximadamente 12, tá certo? Cuidado, não vai marcar 14, tá? Belezinha? Nem se tivesse 13, tá, pessoal? No caso aqui, 12. Como é que ficaria 13? Ficaria 13 se a gente tivesse aqui um 12,7, por exemplo, tá? Aí seria aproximadamente 13, mais ó, o zero aqui. Então, cuidado com as aproximações. E aqui a gente fica com C de certo. Fechadinho, ok? Bom, vamos continuar. Questão 2. Comparando-se os tempos de permanência no ar de um projétil lançado com velocidade v0 ao ângulo de lançamento θ com relação ao solo, veremos que este tempo é maior quando, vamos observar aqui, eu quero comparar o tempo de permanência no ar
com o ângulo de lançamento, né, pessoal? Bom, o que nós vimos em relação a ângulo de lançamento? Quanto maior, né, esse ângulo de lançamento, mais a gente fica aí no ar. Então, se a gente for fazer uma comparação, ó, com a velocidade aqui, que é V0 cosseno de θ, certo? Lembrando que a velocidade aqui também em y é V0 seno de θ menos g vezes t, o que a gente vai ter aqui, ó? Permanência no ar, pessoal. O que é permanência no ar? É quanto mais altura ele pega, certo? Quanto mais alto ele for. E para ir mais alto, eu tenho que cada vez aumentar o quê? O ângulo, né? Isso, então, se eu for ver aqui, qual é o maior ângulo que eu tenho nesse exercício? Exatamente, letra B. Ou seja, se eu lançar a 90 graus, ele vai ter o maior tempo de permanência, tá certo? Belezinha? Do que a ângulos menores, tá? Então, a gente fica com a letra B de bola. Fechado, pessoal? Belezinha? Ou seja, maior tempo de permanência no ar tem que ter o ângulo de lançamento maior que o horizontal. E nesse caso, como eu tenho 90 graus, marque 90 graus. Se tivesse 45, 60, marcaria 60. Belezinha? Fechado? Ok? Vamos para mais uma questão que fala o seguinte, ó, a gente vai considerar as afirmações a seguir e vamos ver o que fala aqui, olha só. A componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto da velocidade, vamos ver aqui, a componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto, né, que é a multiplicação da velocidade do objeto com o cosseno de θ. Tá verdadeiro? Verdadeiríssimo, né, pessoal? Vx é igual a V0 seno de θ, beleza? Fechou? Então tá o quê? Correto. Aqui tá escrito correto, ok? Bom, a componente vertical da velocidade diminui desde o solo até se tornar nula na altura máxima, o que classifica como movimento sendo acelerado, gente, é acelerado? Não, ele não está acelerando, está desacelerando, movimento retardado, tá certo? Então tá incorreto aí, ok? A componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada, ó, uma vez que no eixo X o movimento é classificado como movimento uniforme, corretíssimo, né, pessoal? Certo? O nosso Vx, ele vai ser igual a velocidade de lançamento, certo? Vezes o quê? Cosseno de θ e se mantém inalterada, porque aqui a gente tem movimento uniforme, belezinha? Então aí tá o quê? Correto. Então correto a gente tem a 1 e tem a 3 por enquanto, ó. Vamos continuar. Vou até deixar aqui, ó. 1 e 3, pronto. Vamos ver a 4. Ao chegar na altura máxima, a componente vertical da velocidade do móvel é o quê? Nula, ó. Aqui ele falou certinho, componente vertical da velocidade. Se ele tivesse falado que ao chegar na altura máxima, a componente da velocidade do móvel é nula, estaria errado, porque na altura máxima somente a componente vertical é nula, pois a componente horizontal é o quê? Constante. Então é diferente de zero e aí tá correto, beleza? 5. O ângulo que fornecerá aí, ó, o maior alcance horizontal possível é o de 60? Não, pessoal, não é o de 60. O de 60 dá para uma altura, é o de 45. Então está incorreto, tá certo? Tá incorreto aí. A gente fica com 1, 3 e 4, certo? Para correto. Logo, a 2 e a 5 é para incorreta, certo? Então, olha só, estão aqui incorreta apenas o quê? Apenas as nossas alternativas 2 e 5, ó. Letra D, certo? E correta, quais são? Se tivesse pedindo a correta aqui, seria 1, 2, 1, 3 e 4, tá? Então, incorreta tá aqui, ó. Correta, letra C. Incorreta, letra D. Belezinha? Fechado? E aqui, olha só pra gente finalizar um material complementar para vocês, tá bom? Enem, olha só, Angry Birds, lançamento oblíquo, tá? Aquele joguinho que tinha no celular aí, ó, Angry Birds, né? Também dá para estudar lançamento oblíquo, dá uma olhadinha lá, tá? 13 minutinhos, ok? E tá aqui o link para vocês. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, essa aí foi mais uma aula de física e depois a gente volta com mais conteúdo. Tchau, tchau!